12:09. Todo sábado e domingo, às 5 da manhã, você ouve Música Raiz, no Sertão Cristão, com Márcio Leandro e Walter Martins. O Sistema Único de Assistência Social, SUAS, é uma grande rede de proteção, direitos e acolhimento para todos os brasileiros e brasileiras. Se você e sua família estão passando por uma situação de risco ou de vulnerabilidade, conte com o SUAS. O SUAS foi criado para prevenir problemas sociais e proteger você. Disque 121 ou procure o CRAS, o CREAS ou uma unidade de atendimento mais próxima. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A informação, num papo leve e descontraído. Começa agora. Painel Magnífica. Meio-dia e 11 minutos, muito boa tarde a todos, está no ar mais uma edição do programa Painel Magnífica, hoje, terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023, eu sou o Rafael Coelho. Olá, muito boa tarde, eu sou Marcos Willer. E vamos fazer companhia para você ao vivo até a 1h da tarde. E hoje aqui nos estúdios nós recebemos as técnicas em tanatopraxia Lidiane Bonifácio e Tatiana Laguna. Ela, a Tati, né, que inclusive trabalha na área há 20 anos, vai contar um pouquinho da sua profissão. Você sabe o que faz um tanatopraxista? A gente deixou aí o mistério no ar no Jornal da Manhã, então fique ligadinho no painel, a gente vai ao vivo até 1h da tarde para você conhecer um pouquinho mais sobre essa profissão. E claro, você pode participar aqui com a gente, mandando aqui as suas perguntas, as suas curiosidades, tirando aí as suas dúvidas. 992005515 é o WhatsApp aqui do Painel Magnífica e hoje estamos já com a nossa live de volta, estamos aí transmitindo o programa no YouTube, então só você pesquisar lá Rádio Magnífica FM de Limeira no YouTube, já vai encontrar lá o nosso link ao vivo, já aproveita para assistir, curtir e compartilhar aí para todos os seus amigos. Mas antes de começarmos o bate-papo de hoje, vamos dar aquele recadinho, né, Marcos, dos nossos amigos aí da Money Tecnobreaks, para você que está precisando de um serviço, né, que ofereça energia elétrica ininterrupta. Isso mesmo, a Money Tecnobreaks tem assistência técnica autorizada e especializada multimarcas, além também de suporte técnico com sistema leve trás. E sabe o que mais que eles oferecem? Manutenção preventiva e corretiva em seu no-break estabilizador, não deixando a sua empresa parar. Você pode entrar em contato com eles pelo telefone no DDD 19 34 95 3040, que também vale como número de WhatsApp, ou se preferir acesse o site moneytecnobreak.com.br. E caso você prefira fazer uma visita pessoalmente, o endereço deles é Rua Carlos Reinaldo Busch, número 89, no Jardim Montezuma, aqui na cidade de Limeira. Money Tecnobreak, soluções em energia. Meio-dia e 13 minutos e as nossas convidadas já estão aqui no programa. Vou abrir a câmera para elas se apresentarem aqui para os nossos ouvintes sintonizados aí nesta terça-feira. Muito boa tarde, Lidiane, muito boa tarde, Tatiana. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. Espero que vocês interajam aí com a gente. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Vamos tirar algumas dúvidas, esclarecer o que é, para que é. Vamos interagir aí, tá, pessoal? Boa tarde, muito obrigada ao convite da Magnífica. Já estou ficando meio que da casa aqui. Já estou meio que da casa, já estou sempre por aqui. E espero que vocês não cansem de ver o meu rostinho por aqui, tá bom? Tatiana, muito boa tarde também, bem-vindo ao painel. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, professor Lidiane. Boa tarde. Agradeço o convite de estar aqui hoje, né? Falando sobre esse tabu, que é trabalhar com a área pós-vida, né? Sim.
E estamos aqui para esclarecer da melhor forma possível, com muito amor, com carinho, com respeito, Com certeza. né? E com empatia às famílias. Pra gente já tirar um pouquinho do mistério no ar, né, Lidiane e Tatiana, fala então pra gente, a gente, lógico, vai pedir pra vocês se apresentarem, falar um pouquinho sobre vocês. O que faz um tanatopraxista? Bom, um tanatopraxista, ele... Como eu sempre falo para os meus alunos, que eu sou professora também, eu formo profissionais, a Lidiane é uma delas, né? E nós cuidamos daquele familiar enlutado, né? Daquele paciente que fez a passagem da melhor forma possível. Tratamos como gostaríamos que tratasse um ente querido nosso. Uhum. Nós resgatamos histórias, nós resgatamos memórias. Sim. Então nós tratamos da melhor forma possível para que haja, né, uma despedida, né, com dignidade, com respeito, e não haja nenhuma intercorrência nessa despedida com os seus familiares. Sim. A tanatopraxia lida então com a preparação do corpo daquela pessoa que faleceu para o velório, é isso? Isso. Sim, correto. Tá. Sim. Correto. Nós trazemos de volta a fisionomia, né? Através dos produtos, os fluidos que nós usamos, os químicos. Aí traz de volta a fisionomia, o semblante, a coloração da pele. Então é um trabalho muito árduo e muito lindo. E muito pouco conhecido Muito também, pouco né? conhecido, Sim. exato. Eu acho que a população ela teria que se interagir mais. Porque assim, ó, a gente só pensa na morte quando morre alguém. É. Aí você não tem a oportunidade, a chance de conhecer o que é, porque a família está enlutada, a família está entristecida. Então a família nunca tem a oportunidade de saber como é tratado o seu ente querido. Sim. Então eu acho que tem que se quebrar esse tabu, sabe? A população precisa conhecer como é o trabalho de um tanatopraxista, para onde vai o ente querido dela, o que acontece com o seu ente querido durante aquele período que a família já não está mais com o corpo. Sim. Entendeu? Então, o amor que a gente lida com aquele corpo, quais os procedimentos que nós usamos, o que nós fazemos, até o corpo chegar à sua família lá no funeral, onde vai ser, né? A gente entrega o corpo para a família. Então, esse antes que a família não conhece. Sim. Isso é muito triste, sabia? Uhum. Isso é muito triste, porque você fica, poxa, onde, meu pai tá lá sozinho. Entendeu? A noite toda. Minha mãe está lá sozinha, meu irmão está lá sozinho. Então, o que está feito? Então, a família se entristece muito mais com o assunto, porque não sabe o procedimento. Sim. Não sabe quem está lá cuidando do seu ente querido. O amor que nós temos de estar lá tratando daquele corpinho, entendeu? Sim. Então, a família precisa, a população tem que se atentar. Com Que certeza. sofre menos, sabe? A Sim. família enlutada, sabendo dos procedimentos, sabendo dos cuidados que tem pós a morte, ela sofre menos. O luto é menos dolorido. Sim. Nós trabalhamos nos bastidores, né? É, Sim, os bastidores. sim. Bastidores. Então, O pessoal ninguém só vê o conhece. resultado final, né? E muitas Exatamente. vezes, mesmo nós trabalhando nessa área, nós escutamos, é fácil trabalhar com a pós-vida. Não é. É uma responsabilidade imensa, porque você está lidando com um ente querido de alguém, Sim. de um amor de alguém. Então você tem que fazer da melhor forma possível. E com a última imagem daquela Exatamente. Exato. É, aí entra a reconstituição. pessoa. Uhum. Entendeu? Nós trabalhamos com reconstituição, com reconstrução, com maquiagem. E a família não sabe nada disso. Sim. Entendeu? E é direito da família saber. Sim. É direito da família saber. Com certeza. E é um trabalho lindo. Lindo. Eu acho fantástico. É lindo. Tem um trabalho de higienização, tem um trabalho de conservação para evitar a propagação de vírus, bactérias durante o velório. Então, tem todo um trabalho a ser feito por detrás. Então, Sim. não é uma Contaminação de solo. não é uma Sim, coisa sim. fácil, Entende? entendeu? Isso é Contaminação. importante. Quem que sabe? Quem que entende? Ninguém. Entendeu? Então, é um assunto para a população se atentar. Porque é um assunto bem expansivo. Trata-se de saúde pública, Com certeza. né? Então, Lidiane, essa pauta, a gente tava até falando fora do ar aqui, antes do programa começar, essa pauta surgiu pra gente após nós termos ido no velório do Padre Evandro, lá em Americana, Sim. que fatalmente faleceu, né, um acidente muito grave. E nós, quando chegamos ao velório, nós nos deparamos com um corpo intacto ali, né? O semblante do padre foi
preservado, né? E a gente ficou pensativo depois como surgiu esse processo, como foi esse processo de reconstrução, né? De restituição, né? Como você mesma disse. Então eu gostaria de saber assim o passo a passo. O que acontece quando a pessoa falece, né? A partir do momento que ela falece até chegar no velório, o meio disso. O que acontece? Então, são vários processos e depende de cada patologia, de cada morte. Então, no caso do padre, foi um acidente, né? E do qual foi bem grave, né? Lembra? Cinemática E ele acidente, perdeu algumas partes do rosto. Então, no caso dele, é feita a reconstituição. Que você reconstrói toda a cavidade, você reconstrói com... A gente tem os produtos técnicos que nós usamos lá, onde a gente devolve a semelhança. Entendeu? Do nosso paciente. Nós temos máscara, pele sintética, exatamente. Aí entramos com a necromaquiagem. Então, dependendo do grau, da porcentagem de que foi perdido nesse rosto, aí a gente trabalha com diferentes produtos. Mas é um trabalho lindo, demora horas. Eu já fiquei 22 horas fazendo um rosto. Olha só. Caramba. Um rosto. Então, para você ter ideia do grau que foi esse acidente. Então, por isso que você viu lá a urna aberta, que todo mundo pôde se despedir do padre. Agora, você imagina que tristeza, uma família, a nossa população não sabe que isso existe. Aí chega lá o seu último adeus à sua família e a urna lacrada. Sim. Isso é muito triste, gente. E a população não tem noção disso. Eles não sabem que existe esse trabalho, entende? Porque, poxa, se põe no lugar da família enlutada, nós mesmos enlutados com o padre. Olha que tristeza seria para nós chegássemos lá no velório e uma foto do padre lá. Olha que triste. Porque nós, brasileiros, somos muito de toque, né? Então, se eu conversar e eu não fizer assim, pronto, eu não tô conversando. Sim. Então, a família enlutada é isso daí. Você imagina uma mãe não poder dar um beijo no filho pela última vez? Olha que triste. E há possibilidade, sim, disso não acontecer. Tem essa possibilidade. Sim. Nós trabalhamos para isso. Nós estudamos para isso. Nós desenvolvemos técnicas para que isso aconteça. Para que a urna seja aberta. Sim. E que todo ente pode ser se despedido com dignidade. Sim. Entende? Com aquele amor todo. E é um trabalho lindo. Vocês precisam conhecer. Da próxima vez, nós vamos trazer aqui algumas fotos, algumas coisas. Mas em bonecos, tá? Sim, A gente traz claro. umas fotos que a gente tem nas nossas aulas, no nosso curso. A gente tem um monte de fotos que a gente trabalha com os alunos dentro de sala de aula com bonecos. Então a gente traz algumas fotinhas aqui para você pôr no ar, para a família ter ideia, ter noção de como que é e começarem a se atentar com isso. É uma profissão que tem muita procura? Olha, é uma profissão que tem muita procura, sim. E é uma profissão que não tem muitos profissionais. Então, é uma oportunidade. Tá expandindo aí, tá explodindo. E a gente tá à procura de profissionais. Por isso que nós estamos fazendo esse trabalho. E tem muita demanda, né? Porque praticamente todo dia tem, né? Muita demanda. A demanda é muito grande. Porque a única certeza que nós temos na vida é que nós vamos morrer. Sim. Do resto, a gente só trabalha e luta para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Sim. Correto? Então, não acaba, entendeu? Infelizmente não acaba. A gente tem que morrer, claro, eu, você e todos nós. E alguém tem que fazer o serviço. Sim. E, Tatiana, antes da gente ir pro nosso intervalo, né, a Lidiane falou que já ficou trabalhando em um corpo por 22 horas, né, na reconstrução. Só no rosto. E acredito que a maioria das famílias, a última coisa que ela quer é que a urna seja lacrada, né? Sim. Quais são os critérios para você ver que compensa, um exemplo, ficar 22 horas na reconstrução e geralmente acabou de acontecer a morte, vai precisar lacrar a urna. Quais são os critérios para chegar à lacração de uma urna? É quando que você tem uma perda total de tecido de 90 a 95%. Então... não tem o que fazer nesse caso. E se fizermos, não vai ficar a mesma coisa. Sim. Não fica o mesmo rosto, sabe? Aí você não entrega pra família aquela pessoa. Sim. Aí é aquele velório que você chega e você fala, nossa, mas nem parece com ele ou com ela. Fala que a pessoa está irreconhecível. A pessoa está né? irreconhecível. Então trata-se muito disso. Tem patologias que a gente não consegue mesmo com o produto. A pessoa fica, sim,
com um semblante diferente do que quando era. Sim. Na época do Covid, na época não, né? Já foi atual isso, né? Mas as urnas elas eram lacradas. Sim. O procedimento de tanatopraxia acontecia mesmo assim? Não pode. Porque entendi. quando se trata de infeccioso, então a bactéria, mesmo pós-morte, O ela... vírus ele ficava 96 ela fica horas linda. vivo 96 horas, olha Entendi. só. dentro Então, do corpo. 96 horas após o óbito, o vírus ainda continua naquele corpo. Então, Ele nós, continua como vivo. profissionais, não podíamos mexer. Então, do jeito que vinha do hospital, dentro do saco, dentro da urna, era o jeito que ia E para o direto pro sepultamento. sepultamento. Não Sim. tinha velório, não tinha nada. Sim, e tinha até o limite, né, de 3 horas. Sim, né? a Sim. gente não podia fazer nada, não podia fazer nada. Infelizmente, Sim. não. Tá vendo como que é triste? Olha só, agora imagina essas pessoas enlutadas por Covid. Olha o sofrimento Milhares, né, de deles famílias. todos. Muitas vezes eu escutei, será que é o meu parente que tá ali dentro dessa urna? as mesmo? pessoas falavam Eu falo isso. um caso próprio, né? Meu Entendeu? pai faleceu de Covid e o velório foi com a urna lacrada, né? Então, aí a gente fica... olha como que é o também sofrimento pensativo, da né? família enlutada. Será Sim. que é o meu pai que está lá dentro? Sim, Então sim. é por isso que nós desenvolvemos tantas técnicas, tanto trabalho. A gente fica horas e horas e dias desenvolvendo técnicas de procedimentos para que não haja isso. Não é muito triste a sua dor? Sim, sim. Por não ter podido Só que, pegar assim, e ver o seu pai? Então, por outro lado, pra mim foi até um alívio, porque eu acho que eu não conseguiria ver ele morto no caixão, né? Porque eu era muito próximo sim. dele, né? Então pra mim, assim, claro, tem esse lado, óbvio, né? Eu tô citando um caso meu, né? Mas Sim. tem mais parentes meus que gostariam de vê-lo, Ah lá, claro. Sim. Então, então, no meu caso, foi por esse lado, assim, eu até preferi. Mas, claro, né, eu entendo que muita gente prefere ver e que quer ter aquela Claro. última imagem, uma última despedida, né? Claro, claro. Isso é muito importante. Imagina uma mãe não poder se despedir de um filho. Sim. Meu Deus, olha que tristeza. Por isso que a gente trabalha tanto. Entendeu? Desenvolvem técnicas. Desenvolve é. muitas técnicas. E não só muitas. aqui no Brasil, né? Eu tenho contatos com pessoal da Argentina, professores, instrutores da Argentina, da França, Portugal, Espanha. O procedimento pra saber, ele é universal. Todo lugar do mundo Sim. é do mesmo jeito. Entendi. né, lá fora há mais produtos, né? Outros Aham. produtos específicos, mas que nós podemos estar colocando aqui no Brasil também. Então, por isso Legal. que nós falamos que os nossos cursos são voltados com técnicas nacionais e internacionais. Sim, Né? A Thanato, ela está aqui no Brasil há aproximadamente 30 anos. 30 anos. Né? Então, assim, ela está encaminhando, ela Antes- tá engatinhando Antes ainda. acontecia o quê? Quando eu faleci antes de 30 anos. O corpo dava dores, tinha vazamentos, o algodão ficava pra fora, aquela tinha muito coisa. aquele- Lembra quando a gente era criança? novelas, Era filmes. feio, não era É. horrível aquele Então, negócio? Sim. com o desenvolvimento da Thanato, quando ela veio para o Brasil ainda era formol que usava, né? Hoje nós não usamos mais formol, mas usamos produtos, né? Até que eu sou consultora, tudo, da Anubis em São Paulo, né? Então, eu falo que é um dos melhores produtos que eu já usei até hoje. Então, há 7 anos eu uso e há 7 anos continuarei. Hoje nós trabalhamos Né? muito com a estética. A estética é... Né? A estética do falecido. Porque é justamente isso. Nossa, não é a pessoa. Entendeu? Então hoje nós trabalhamos muito com a estética. Por isso que já não tem mais aquele algodão É. feio no nariz. Ainda é colocado? Ou não? Sim. Só que não é a amostra. né? Não, não. Sim. É bem interno. E até por curiosidade, né? As pessoas às vezes não sabem, né? Por que coloca esse algodão? Para evitar extravasamentos. O seu corpo é água, é Sim. Por mais fluido. que você faça um procedimento 100%, é sempre bom você colocar algodão, fazer o tamponamento para evitar tanto o vazamento, né, e também odores. O odor. Por mais que você higienize, por mais que você faça um bom procedimento no paciente, né, ele pode dar algum problema. Sim. E o algodão é colocado no nariz, a boca é feito algum Na procedimento boca também? Na também é boca colocado também. o algodão Na boca também. também. No narizinho e na boquinha. Isso aí. 12:28. O papo é muito bom, né? Tem muita curiosidade pra gente ainda perguntar para as nossas convidadas. E claro, você também que tá acompanhando aqui o programa, tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, como a gente disse no programa, né? Com muito respeito. 992005515 é o WhatsApp aqui do painel. A gente vai ao vivo até a 1h da tarde. Mande aqui a sua pergunta. 992005515. Na sequência a gente vai pedir para as meninas contarem um pouquinho da história delas, de como, né, que elas entraram nessa área da tanatopraxia. 12:29. Voltamos já já.
Não saia daí. Painel Magnífica volta já. Uma ideia brotou do coração de Deus e Maria exultou. Na rádio que nos traz Jesus, fez em mim maravilhas. O poderoso Deus, santo é seu nome, sua glória se estende em toda a terra. Magnificat, magnificat, a ideia de Deus. Magnificat, uma ideia de Deus. 12:29. Apoio Cultural. Sorvete você gosta e nós, há 27 anos, amamos fazer. Fundada em Limeira e para Limeira e região, a Sander Sorvetes leva felicidade, frescor e, claro, muita qualidade. São mais de 50 produtos diferentes, feitos com matéria-prima de primeira, que deixa tudo mais saudável e gostoso. E que tal um sorvete mais artesanal feito na hora? Na loja da Sander tem, é ainda mais cremoso, como você gosta. Hoje atendemos mais de 300 parceiros que confiam em nosso trabalho e fazem parte dessa história. Sander Sorvetes, desde 1995, levando a felicidade. Ou seja, sorvete pra você. A rádio que mexe com você. Você está no Painel Magnífica. Meio-dia e 31 minutos, estamos de volta aqui com o Painel Magnífica ao vivo, nesta terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. A gente vai aqui até a 1h da tarde, hoje recebendo aqui nos estúdios a Lidiane Bonifácio e também a Tatiana Laguna, elas que são tanatopraxistas, né, técnicas em tanatopraxia, falando um pouquinho sobre essa área de atuação, né, que gera muitas dúvidas, né, do pessoal que acompanha, é uma área não muito conhecida, né, que lida aí com a preparação do corpo, né, para o velório, é a última despedida do nosso ente querido, né. A gente abriu o WhatsApp para o pessoal perguntar, né, então 992005515, você pode fazer aqui as suas perguntas. Enquanto o pessoal tá mandando, já temos alguns áudios aqui, meninas, mas eu vou pedir para você, a gente costuma sempre começar o painel pedindo pro pessoal se apresentar. Vou pedir para vocês falarem agora. Tatiana, começando com você que trabalha na área há 20 anos, né? Conta então para os nossos ouvintes de onde você é e como surgiu então a tanatopraxia na sua vida. Bom, eu tenho 20 anos de área, sou de São Paulo. Vim morar pro interior para ter um pouquinho de qualidade de vida, porque eu trabalhava muito em São Paulo, e São Paulo é uma demanda grande, né? Então, eu vim pro interior, moro em Americana, né? Já vinha pra cá há 3 anos e há 1 ano estou morando em Americana, né? Sempre tive medo da área pós-morte, né? Eu evitava entrar em velório de família, né? Eu ia até a porta. Até que minha mãe ficou um tempo doente, né? Ficou 45 dias entre UTI e quarto de hospital, e quando ela teve a melhora dela, da morte, que depois, quando eu fui fazer os cursos, que eu entendi o que era a melhora da morte, ela falou pra mim, olha, já falei pro seu pai que eu quero ser cremada. Eu falei, tá bom. Quero colocar tal roupa. Eu falei, tá bom. Tal maquiagem, tal roupa, e é você que vai cuidar de mim. Eu falei, nunca. Olha só. Imagina, a própria mãe? Imagina. Doido. Ela falou assim, não, então vamos ver se você vai fazer ou não. E eu e minha mãe, nós tínhamos um problema. Nós éramos igual Tom e Jerry. A gente brigava, mas não vivia sem a outra, né? E ela falou assim, vamos ver se você vai fazer ou não. Aí eu virei pra ela e falei, vamos ver. 3 dias depois ela faleceu, no dia do meu aniversário. No dia do seu aniversário? No dia que ela me deu a vida. Olha só. Né? Então, pra mim extravasar aquela dor, que aí foi quando eu fui começar a entender, né, as fases do luto, a barganha, a raiva, a não aceitação. Então eu falei, bom, já que ela me deu esse presente, eu vou dar o meu pra ela. E eu cuidei dela, sem ter curso, sem ter
nada na área, porque eu nunca tinha visto, lido, assistido Morria de medo. há 22 anos atrás, né? Imagina. Então, E eu falo que quem me colocou nessa área foi ela e foi Deus que me guiou. Então, a partir do momento que eu cuidei da minha mãe, eu fui atrás de cursos, né? Para que eu pudesse me especializar, para mim trabalhar. Mas eu não pensei que eu ia chegar a dar aula, que eu ia estar fazendo congressos, que ia estar onde que eu estou hoje, né? Mas o que eu falo que para entrar nessa área você tem que gostar, não é dinheiro. uhum, Entendeu? Você Sim. tem que amar a profissão. É difícil dizer amar a profissão? É até um pouco esquisito. Mas você está lidando com a dor de alguém, né? Mas você tem que deixar aquela pessoa, né? Aquele paciente da melhor forma possível, para que a família possa se despedir. sim. Então, Eu acredito também, né, Tatiana, que pode até gerar um preconceito da profissão de pensar, você chega vamos dizer, eu cheguei pro meu pai e falar, vou trabalhar com a preparação de motos, tanatopraxia, Sim. trabalhar numa funerária. Mas você tá ficando louco, né? Porque o brasileiro por si só tem medo, né, de gente tem, morta, não tem tem. um receio com essa área, são né? muitos tabus. Sim. E outros, eu já escutei, você é louca, não aperto mais a sua mão, Depois a gente não vou mais à comenta sua sobre casa. preconceitos. Sim, sim. Não vou mais à sua casa. Eu falei, tudo bem, não tem problema. E essas pessoas que no começo falaram isso foram as primeiras pessoas a me pedir ajuda. Olha só. Se eu fosse uma pessoa que levasse pro lado pessoal, eu ia falar, se vira. Uhum. Não. Sim. Mas eu mostrei a outra face, que é onde eles puderam conhecer. Nossa, agora eu sei realmente qual é o seu trabalho. Perdoe o meu preconceito. Sim. Isso é muito Entendeu? importante. Exatamente. Foi o que a gente estava falando, da sociedade não conhecer sobre o trabalho. Entendeu? A sociedade tem que saber como que funciona. E você, Lidiane, como conheceu a área? Olha, eu, graças a Deus, não foi uma situação turbulenta como essa. Na verdade, eu sempre gostei da área de saúde. Porque quer queira, quer não, pós-morte é área de saúde. Uhum. Então eu queria, quando eu era muito pequena, eu falava muito que eu queria ser cirurgiã. Eu queria ser cirurgiã cardíaca. Mas por fins, né, não conseguimos chegar lá. Aí me encaminhei para enfermagem. E o meu coração é muito mole. Então na enfermagem não ia prosperar. Sim. Porque o sofrimento do outro começa o meu sofrimento. Entendeu? Aí eu falei, quer saber, eu vou para a área pós-morte. Foi quando eu conheci a Tati por um acidente, que ela foi minha professora, é minha professora até hoje, e que é uma área que você nunca deixa de aprender. Sim, sim. Não vem falar você, eu sou o mestre da Tanacto, eu sei tudo, que é mentira. Quem falar isso pra você, você corre e não deixa cuidar de nenhum ente querido seu. Eu tenho 20 anos e não sei de Não nada. sabe nada, a gente nunca sabe nada. Porque a pessoa não morre duas vezes pra você fazer o mesmo procedimento. Cada pessoa é... Cada corpo é um corpo. Então daí eu comecei pelo lado mais leve, eu comecei pela curiosidade, aí fui para uma escola, que é aqui em Limeira, o Grupo Evo, que a gente, lá nós qualificamos também profissionais, aí fiz fisiologia, patologia, anatomia, aí fiz estágio com Tati, aí agora eu já estou em repatriação internacional, já faço embalsamamento. O que é repatriação internacional? Repatriação internacional é quando morre alguém aqui no Brasil e nós temos que repatriá-lo para o país de origem. Tipo, ele mora na entendi. Bolívia, mora no Peru, mora em Estados Unidos. E então Entendi. a gente repatria para o país de origem da pessoa. Entendi. Entendeu? E o meu trabalho de Tanacto é por amor. É por puro amor. Sim. Eu pego o paciente, o que eu não costumo falar cadáver, nada dessas coisas. Pergunto pra Tati, que até me chamam de varejeira, sabe assim? Eu gosto muito do que eu faço. Então é muito a parte de amor. Eu converso com os meus pacientes. E, você não acredita. É um trabalho lindo. Por isso de tanto preconceito. Sim. Uma outra oportunidade que a gente tiver, vamos vir aqui só pra falar de preconceitos. Que aí você vai ver o tamanho que é. A área do preconceito é muito maior do que você pensa. Sim. É muito maior. A gente tem algumas participações, Lidiane, inclusive olha que participação legal da Carmen Luiza.
já entrando um pouquinho nesse tema, ela manda aqui: boa tarde, pessoal, parabéns para vocês por esse trabalho. Acho muito difícil, né, falar sobre esse assunto. Pensei em até tirar da Magnífica, mas eu resolvi deixar e estou achando muito interessante. É uma profissão que exige muita dedicação e muito amor ao próximo. Muito amor verdade. ao próximo, exatamente. Por quê? Porque nós estamos ali com um paciente, do qual nós não sabemos quem é, da onde que veio, Nunca viu a na vida, história de muitas vida vezes. dele, a gente nunca viu na vida. E eu tô ali com ele, e olha, boa tarde, o senhor faleceu disso, daquilo, Você conversa com os converso, como nós estamos conversando aqui, ó. Converso, Ele só faço não me uma oração. responde, graças a Deus, Eu né? lembrei de uma Ainda- série, chama Sete Palmos, que é Sim. mais ou menos isso É, mesmo. É uma das Exatamente. melhores séries, é uma das primeiras Exatamente. séries dos Estados Unidos que aborda, Aham. né, a área Eu pós-morte. assisti, eu gosto pra caramba dessa São série. É 5 lindo. temporadas. Sim, sim, sim. E o corpo fala com a gente, E viu? lá o falecido do episódio, né? Ele passa por um dilema que afeta a Passa. família. É legal pra caramba. Sim, sim, sim. E é bem isso que a gente vive, entendeu? Tá passando na Netflix, hein? Falando Ah, do é. amor da ouvinte, que a ouvinte fez Sim. a pergunta. Quem que fez a pergunta? Foi a Carmen. O Carmen, falando do amor, é isso mesmo. É porque a gente cuida do amor de alguém. Então, se ele tá ali na minha mesa, é a minha responsabilidade, ele torna-se o meu amor. Porque eu tenho que dar o meu melhor. Sim, Eu sempre. tenho que entregar ao meu paciente que tem o amor lá fora esperando aquele paciente. Então, de uma certa forma, ele só não fala conosco verbalmente, mas o corpo do paciente conversa conosco. Muita gente fala isso, Lili, que o corpo Conversa assim, fala. o corpo vem todo rígido. Expressão de suicida, gente. Se vocês verem como chega um suicida pra nós, ele fica com aquela expressão, sabe, assim, ó. E aí eu converso com o paciente, faço massagem no rosto, faço oração e chamo de meu amor e tá. E a pessoa vai murchando ali aquele semblante, sabe, a última. Modificando, como que ele fica com o semblante como Ele se fica estivesse com o dormindo. semblante Sim. como se, sabe, É. assim, olha, obrigado pelo que você tá fazendo comigo. Como se fosse o Agora último eu consolo, posso. né? Parece que o paciente faz assim, ó. Ele entendeu o que tá acontecendo com ele. Entendeu? Então ele tá tranquilo. Então isso é muito sobre amor. Sim. É muito sobre o amor. Você falou sobre essa rigidez, Lidiane. Tem corpos que chegam já transmitindo uma energia boa, para demonstrar que aquela pessoa foi em paz. Isso também vocês percebem? Tem muito. Só que eu vou ser bem dura, assim. E simples e objetivo, que eu não gosto de maquiar nada de que é de verdade, sabe? A gente não vende sonhos e nem trabalha com sonhos. Com A gente certeza. vive com a realidade. Mas 90% dos pacientes que chegam pra gente não gostou de morrer. Então, por isso que eu, como profissional, desenvolvi essa técnica de trocar ideia ali com Sim. ele, explicar o que está acontecendo, não sei se existe o espírito que tá ali, que tá vendo ou que não tá vendo, mas funciona. Funciona. Sim. Eles entendem. E ficam lindos. E outra também que nós lidamos com vários tipos de etnias religiosas, né? Sim. Então eu sempre respeito todas as religiões, né? Sempre falo, né? Peço licença, rezo o Pai Nosso, que é universal para todos, né? Antes de fazer os procedimentos, né? E sempre peço licença. Sim. Até nos nossos cursos, né? Eu tenho a parte da teologia do luto, que é como lidar com cada tipo de religião. Entendeu? Sim, isso é importante. Então é uma matéria que eu coloquei para que o aluno não fique perdido na hora de estar trabalhando no laboratório e lidar com uma religião oposta a ele. Sim. Nas aulas, Tatiana, a gente, por nosso último intervalo, tem bastante desistência? Pessoas que entram achando que é uma coisa e acabam mudando? Tem. Muito. Tem, não só nas aulas, mas às vezes o aluno ele vai até bem nas aulas. Mas chega na... Mas quando chega na prática, poxa, não é isso que eu pensei que era. Por Tudo isso, bem. Sim. que é assim, ó, não é um curso que é muito barato. Então, o que nós desenvolvemos, eu e a Tati Laguna, para que não vendêssemos sonhos e não acabasse com o sonho de alguém, o que nós desenvolvemos? Então, a gente faz o teste vocacional antes do aluno ingressar.
Porque depois que tá, não tem mais como voltar atrás. Uhum. E aí você descobre que não era o que você queria. Sim. Entendeu? Então, pra gente não destruir o sonho, Todo aquele valor investido. todo aquele é. valor investido, aí o que nós fizemos? Fizemos isso, teste vocacional. Para que não pudesse se arrepender depois, entende? Sim. Então, E tem todo um suporte, um preparo pedagógico, um preparo também psicológico. temos para o que ele Chiquinho, possa, o Francisco né? Alves, que faz Francisco o Alves, trabalho lá faz com sim. a gente, que ele é psicanalista clínico. Aí se nós Para preparar o percebemos... aluno a trabalhar nessa área e também para Pós-médico. adentrar dentro do laboratório, para Sim. não ter aquele choque. É. Se a gente entendeu? percebe que já é um aluno que já precisa, que o negócio é mais embaixo, que ele precisa de um acompanhamento terapêutico, também encaminhamos para o Naldo Bastos, que é o nosso terapeuta, e ele ajuda os alunos, tá? Então, é um trabalho muito sério, Sim. muito sério. E nós estamos agora começando uma turma nova em janeiro, e quinta-feira eu vou fazer um sorteio, hein? Ó, os alunos aí que estão nos assistindo, quinta-feira, os alunos novos, nós vamos fazer um sorteio na confraternização. quiser conhecer Quem também. quiser conhecer também. Ó, os ouvintes que estão ouvindo aí, ó, que tiver curiosidade, que quiser passar um dia lá com a gente no laboratório, manda um nome aí para você aqui no link da rádio, que nós vamos estar fazendo um sorteio pro pessoal que tenha curiosidade aí de passar um dia lá. Sexta-feira agora já, viu? Que eu vou levar. Olha só. Vou fazer o sorteio No na laboratório, quinta-feira. quiser assistir uma aula nossa também, fica aí o convite para vocês. Fica aí o convite. Quem tiver curiosidade de saber como. Tem que ter, só que vai passar primeiro pelo Francisco, tá, gente? É. Não vai ninguém no susto. Se não passar no Francisco. Não, se não passar pelo Francisco, não pode. Isso aí, 12h e 45 minutos, a gente para então para o nosso último intervalo e volta na sequência com mais participações aqui dos nossos ouvintes aqui que estão fazendo perguntas, né, sobre essa área da tanatopraxia. E claro, você pode fazer aqui a sua pergunta, não deixe o programa terminar com a dúvida na cabeça. 992005515 é o WhatsApp aqui do painel, a gente volta já já. Não saia daí. Painel Magnífica volta já. Aqui Maria vai à nossa frente. 12h46. Nos últimos anos, muito brasileiro se endividou. Por isso, o governo federal criou o Desenrola Brasil, você não tá sozinho. Agora você pode pagar sua dívida com um descontão. Desenrola à vista ou bem parceladinho. Tem conteúdo de educação financeira para você acessar o Desenrola, educa, aprende direitinho. Dívidas. Entra no site e desenrola. Brasil, União e Reconstrução. Apoio Cultural. Passe na Ótica Vito e veja o mundo com outros olhos. O preço é pra lá de bom e o atendimento é ótimo. Você sempre com um brilho nos olhos e no rosto um sorriso. Referência em óculos. Ótica Vito. Em Limeira, Rua Pedro Elias, 1059, Jardim Vista Alegre e Avenida Nelson Aparecido do Nascimento, 876, Jardim Vitória Lucato. Ótica Vito. Do tronco da vida, mesmo ferida, nasce uma flor. Uma ideia de Deus. Você está no Painel Magnífica.
12 horas e 49 minutos, Painel Magnífica de volta nesta terça-feira, 12 de dezembro de 2023. Vamos aqui ao vivo com você até a 1h da tarde. E este é o último bloco do programa, hein? Os últimos 10 minutinhos do Painel Magnífica. Hoje, num bate-papo com as técnicas em tanatopraxia, Lidiane Bonifácio e Tatiana Laguna, que estão falando aí sobre essa profissão, né? Que muita gente está conhecendo pela primeira vez aqui, ouvindo o Painel Magnífica, né? A gente teve o relato da nossa ouvinte, né? Que contou, né? Que até pensou, depois que ficou sabendo, né? Que era o trabalho que faz aí a preparação dos corpos, né, para o velório e tudo mais, e ela falou, até pensei em tirar da Magnífica, mas vou continuar ouvindo, e mudou totalmente a opinião dela, o pensamento, e viu que é um trabalho sério, um trabalho digno, que é muito pouco conhecido, né, então você pode fazer aqui a sua pergunta também no 992005515, e a gente já vai direto então com as participações dos nossos ouvintes. Temos aqui um áudio do nosso ouvinte Basílio, vamos acompanhar. Magnífica, uma ideia de Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, painel da Magnífica, né? Prestando atenção, eu não sabia que existia todo esse processo, né? Da preparação do corpo. Para mim, quem fazeria isso é o cara da funerária, né? Que ajeita as flores, que ajeita o corpo, mas olha, essa preparação aí da fisionomia, eu não sabia não, né? Então, para mim é uma novidade, tá? Para mim é uma novidade, olha, vocês estão de parabéns, tá? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe vocês, tá? Maravilha, ó, não sabia disso não, tá? Aqui quem vos fala é o Basílio de Americana, boa tarde a todos. Tá aí o Basílio de Americana. Novidade também para o Basílio, conhecendo um pouquinho sobre a área da tanatopraxia. Aqui também áudio da Regina Letícia. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos vocês da rádio e os ouvintes. Então, eu só tenho que agradecer e elogiar. O meu irmão, eu cuidei dele 14 anos. 13 anos foi cadeirante e 1 ano acamado. E ele era muito lindo, lindo. Eu falo que ele parecia com o Zezé de Camargo. Aí... ele ficou acabado, né? Emagreceu muito, ficou acabadinho. A prótese nós precisamos tirar dele, então fica assim o rosto, né? Acabado. Aí ele faleceu, né? Gente, mas como ele estava lindo no caixão. Ele estava maravilhoso. Olha, vocês fazem o impossível. O defunto, o cadáver, né? Defunto, ficar como ele era. Aí sim, ele parecia mais o Zezé ainda. Coisa linda que ele ficou. Não é porque eu sou irmã dele, não. Todos que estavam lá falavam. Como seu irmão tá bonito no caixão. Então eu só tenho que elogiar esse trabalho e a gente precisa mesmo ter conhecimento. E muita saúde para vocês, muito sucesso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo a todos. Regina. Tá aí a mensagem da Regina Letícia, Lidiane e Tatiana, e é muito gratificante ouvir mensagens assim, Nossa, né? até me emociona, sabia? É isso, é sobre isso. Sim. É o amor, gente. Nada mais e nada além do que isso. É a profissão de amor, entende? É Sim. só isso, mais nada. Aqui também o... Quer falar alguma coisa, Tatiana? Não, eu só ia complementar assim o que o Basílio falou, que ele... Um abraço, Basílio, obrigado por estar ouvindo a gente. Que ele falou que achava que era o agente funerário que faria isso, né? Mas há todo um processo, o agente funerário ele vai, ele retira, né? Então o que for acordado com a família para ser feito é o que nós vamos fazer. Jamais iremos fazer algo que a família não queira, entendeu? Então se é para fazer atanato, faremos, necromaquiagem, fazer barba, bigode, né? A gente tem sempre que ter a autorização da família, não podemos fazer nada sem ela. Sim. Então tudo é feito de acordo com o que o familiar pede, que a família pede. Então tem todo aquele processo que eu falei pra você, né, por trás, que nós trabalhamos nos bastidores. Exatamente. Entendeu? E claro que depende da forma como aquela pessoa morreu, né? Mas qual é o procedimento padrão dos corpos? O corpo chegou lá no laboratório, o que é o padrão que todo o corpo vai passar? Acredito que começa com a retirada dos fluidos. Isso. Né? Nós fazemos, né, além de ter o atestado, né, que é o que vai decidir qual fluido nós vamos usar, né? Então eu falo que nós temos alguns pontos específicos para que eu faça ou para que façamos um bom trabalho. Sim. Tá? O atestado de óbito, né? A declaração de óbito, onde que vai estar descrita
né, quais são as patologias que a pessoa faleceu, né, que o paciente faleceu. E ali eu vou ver, além disso, eu vou ver o horário que faleceu, o horário que ele chegou para mim, a hora que ele vai sair dali comigo, quantas horas de velório e o horário de sepultamento. Tem que ter todas essas informações. A duração do velório, ela impacta no procedimento? Sim. Por exemplo, um velório que dura um dia para um velório que dura 3 horas. Sim, o procedimento é outro. outro. Entendi. Por isso que nós temos que ter todas essas informações através do atestado de óbito. E fluidos específicos. E os fluidos mudam também, para a quantidade tipo de horas. Sim. Patologia. O peso da pessoa, o tamanho, isso influencia também. Muito. Uma pessoa com quimioterapia, você não pode usar uma quantidade de produto excessiva. Sim. Entendeu? E muita gente fala também da demora, né, para liberação do corpo. O trabalho depende do laudo, né? Do atestado A demora de óbito, que né? eu acho que esse pessoal cita aí pra você é do IML. Mas às vezes também Sim. o familiar, Né? ele É do reclama IML. do tempo de preparo, né? Eu não posso fazer um procedimento em 15, 20 minutos, que dali meia hora ele vai me dar problema. Vai dar problema. Então eu tenho que ter um tempo específico, porque eu posso pegar 2 pacientes com a mesma patologia, o mesmo peso, um eu vou fazer perfeito, o outro vai me dar problema. Sim. Então eu tenho que entregar da melhor forma possível, sem nenhuma intercorrência para aquela familiar enlutada. Sim. Uma Tanacto bem feita aí para um procedimento, né, lá no laboratório, para que nós se asseguremos que nada vai acontecer, não vai ter extravasamento dentro da urna, não vai abrir uma boquinha, nenhum olhinho, não vai exalar mau odor. Nós precisamos de pelo menos 2 horas para fazer a tratativa do corpo. Sim. Aí depois a gente dá aquele banhozinho gostosinho, passa shampoo no cabelinho, passa condicionador, penteia o cabelinho, seca o corpo, fazemos a vestimenta, botamos na urna, aí vai para a parte de ornamentação. Então, Maquiagem, fazemos uso a perfume também. eletromaquiagem. A maquiagem é com outro profissional ou vocês também fazem? Nós mesmo. Nós Vocês. começamos o corpo e nós terminamos o corpo. Todo o procedimento. Tem familiar que traz o perfume que a pessoa usava, traz o batom, a maquiagem. Então nós utilizamos naquele momento e devolvemos para a família os produtos utilizados. Sim. Também. Falando de um dia bem movimentado, quantos corpos vocês já fizeram em um único dia? Vocês se lembram assim no máximo? Todo dia tem. Todo dia tem. Todo dia tem um. Olha, eu acho que o plantão As demandas, mais assim, alvoroçado que a gente teve foi 30, né, Thay? É. Eu acho que foi 30. Até se eu não me mesmo em engano. São Em Paulo. um único dia? Em uma única noite. Uma única noite. Uma única noite. Até mesmo em São Paulo, que a demanda é grande, que eu levo os alunos para estagiar em São Paulo, né? Um abraço pessoal aí de São Paulo, tá? Que eu sei que eles estão aí. Tá todo mundo né? assistindo Tão lá. assistindo, Olha lá os comentários. né? O pessoal tá em peso, viu? E dá em torno de um plantão de 12 horas, 17, 22, né? Numa clínica só, em São Paulo tem o quê? Umas 10, 12 clínicas. Isso dos 30 corpos foi alguma coisa específica que aconteceu no dia? Não, foi só volume mesmo. Às vezes tem dia que não a dá gente pode quase acontecer nada. uma tragédia, uma tragédia, queda um de ônibus, avião, alguma ônibus, coisa é. assim. Não foi. Foi Às um vezes dia tem normal. dia que dá poucos corpos, dá 6, 7, mas tem dia que... Né? Então, a morte ela não dá um aviso prévio, né? Ela chega. Ela só chega. Sim. Temos mais participações aqui dos nossos ouvintes também, áudio aqui da dona... Eu sou Iraci, nossa, eu já liguei muito na Magnífica hoje, né, Rafa? Eu fiquei assim, eu sou acompanhante, né? Agora eu não posso fazer mais isso, porque eu já estou com 70 anos, e a minha cabeça não vive muito bem. Eu só cuidei de uma senhora, são famílias mais ou menos em Limeira, né? Vou falar o nome, mas são pessoas que, graças a Deus, pessoas maravilhosas, né? E eu cuidei da mãe e da nora. E na hora que, antes de um dia dela morrer, ela pediu assim, Iraci, quando eu morrer, você me dá banho, põe calcinha, põe santião, põe isso, põe tudo. E nós fizemos isso, eu e a irmã da sogra da nora dela, eu dei banho nela, coloquei calcinha, coloquei fralda, porque podia fazer alguma coisa. Falei pro funerário, ela tá prontinha, lá você não precisa fazer nada. Foi normal. Eu cumpri um pedido dela, assim, né? Porque daí eu falei assim, vai que eu fico com aquilo na cabeça, né? A minha mãe também morreu nos meus braços, falando tudo, e eu tive que ver tudo ali. Até hoje eu tenho muito remorso. Mas não é fácil, né? Você lidar com uma pessoa que já morreu, você fazer tudo que tem direito de fazer nele ali, é difícil, né? É que hoje a tecnologia mudou muito, é diferente. Mas no meu tempo, assim, a gente tinha que dar banho naquela pessoa, né? Tinha que dar banho, sei lá, é tão difícil.
Participação da dona Iraci, Tatiana, ela pergunta se foi correto o que ela fez e se pode fazer isso, né? Ela conta que fez, né, a preparação e chegou na funeral, o corpo já está prontinho. Eu acho que tudo que a família ela fez por faz... conta própria. Não, eu acho que tudo que a família faz é correto. Sim. Porque é o desejo da família. É o seu parente. Sim. Tá? Mas aí chega na funerária, nós vamos fazer os procedimentos que cabe ser do procedimento da funerária. Mas tudo que a família faz é o correto, não tem nada de errado. Só que o procedimento, ele precisa ser feito. O taponamento precisa ser feito. A aspiração precisa ser feita. Senão esse corpo, daqui meia hora, 40 minutos, ele vai começar as características dos pós-morte. Aí fica, ao invés de você ter um velório, você vai ter uma perturbação. Isso daí é uma coisa que vai ficar marcado para sempre. Sim. Aí o que fazemos? E a gente não quer que aconteça isso. Por isso o procedimento da Thanato. Muitas pessoas não querem fazer o procedimento da Thanato porque acham que vai ter gasto, acham que não há necessidade, ou que vai demorar para fazer a exumação. Só que se a pessoa em vida, ela tomou químio, rádio, remédio à base de corticoide, insulina, aspirina, né, AS. Então o corpo ele vai demorar tanto ou mais para fazer a exumação. Sim. Entendeu? Aqui também mensagem do Maicon Jacinto, ele manda boa tarde, parabeniza as professoras Tati Laguna e Lidiane Bonifácio e pergunta como trabalhar a questão mística nos profissionais para que eles consigam enfrentar melhor a questão da morte. Obrigado. É só o respeito, né? É respeito. É só o respeito. Independente, é o que eu falo, independente da religião que a pessoa tenha, ou algum medo, algum receio, ela tem que ser neutra naquela hora. Sim. Eu tive medo o primeiro dia que eu fiz o meu primeiro procedimento. Tive. Mas eu fiquei lá até o final. Sim. Né? Então agradeço até a Mandu Thanato, o seu Vitor, a dona Andréia. Né? Se não fosse a oportunidade deles, eu não estaria aqui até hoje. Essa pergunta do Maicon. O Maicon é o meu professor lá de... Ele dá aula para nós lá no Grupo Evo. Um beijo, Maicon. É assim, ó, quando nós estamos dentro do laboratório, lá nós somos profissional. Então lá eu não sou evangélica, lá eu não sou católica, lá eu não sou espírita, lá não se trata de mim. Lá se trata do meu profissionalismo e do meu amor que eu tenho com o meu paciente. Então nós respeitamos toda e qualquer pessoa que entra ali, os nossos pacientes. Independente do que ele foi. E também respeitamos a vontade da família. Então tem velórios que a gente abre um espaço, a gente cede um espaço, uma salinha ali, que dependendo da religião, eles têm um outro modo, eles vestem de uma outra maneira. Então, isso tudo, a gente tem conhecimento de todas essas religiões, a gente abre o espaço para que a família possa fazer de acordo com a religião deles. Entendeu? No laboratório, não pode, por lei. Por conta de produtos químicos e tal, então a família... E sem contar que é muito agressivo. O procedimento para que a família acompanhe aquilo é desnecessário. Então, no laboratório, não. Mas na parte de vestimenta e ornamentação, qualquer religião que faça um procedimento diferente tem uma salinha específica e tem livre acesso para tratar daquele corpo da religião que eles participam, entendeu? Tem religião que homem só pode fazer a preparação em homem e mulher só pode fazer a preparação em mulher. Então tem isso também. Eu estava até contando para as meninas no intervalo que eu trabalhei, né, com reportagens na área policial, né? Então a gente já vi corpos de todo jeito, só que no local da morte, né, em acidentes, em ocorrências mais graves, e ali a gente via, né, um certo cuidado do pessoal da perícia em deixar o familiar que está ali próximo o mais afastado possível. Ele falou, você vai ter a imagem dele depois no velório, não veja ele aqui. Não veja aqui. Senão você vai ficar impressionado e vai ser ruim aquela experiência. Nossa, eu tenho cada coisa para te contar de reconhecimento dentro do IML. Gente, como é triste um familiar reconhecer um corpo dentro do IML. Aí nós pegamos esses casos de reconstrução com 60%, 50% do rosto. Aí vai lá, sabe, o familiar reconhecer aquele rosto. Isso é muito triste. Aí tem coisas assim, quando é muito... Eu falo pra família, olha, por favor,
Eu vou tirar uma foto da mãozinha, do pezinho, de uma tatuagem. Coisas que eu não gostaria que a identifiquem, senhora né? estivesse entrando para reconhecer esse corpo, porque tá bem machucado, vai te impactar. Mas se a família falar, não, eu quero ver, não tem quem fala, não vai entrar, entendeu? Mas eu costumo poupar muito a família desse tipo de constrangimento, porque é desnecessário você levar aquilo pro resto da sua vida. Sim. Entendeu? Eu tive um caso agora recente de uma menina de 24 anos que sofreu um acidente e que ela teve toda a parte da maçã do rosto até a metade do crânio retirada. Como que eu vou levar uma... E a mãe dela estava junto no acidente. Nossa. Só que a mãe não sofreu grandes coisas assim. Quebrou uma perna, umas cravículas, umas costelas e tal, mas sobreviveu. E a filha faleceu. Como que eu vou levar essa mãe, gente, dentro do IML para fazer o reconhecimento da sua filha, que não tem nem o rosto para ela reconhecer? Então, acho que vai de muito de cada profissional. É por isso que eu retorno a dizer, a profissão requer amor. Você tem que ter muita empatia, você tem que se pôr muito no lugar do outro, sabe? E se eu fosse essa pessoa, e se fosse comigo, sabe? Porque senão não dá certo. Não a foi. família tá naquela fase, 5 fases do luto, né? Meu então, Deus. O primeiro que ela encontrar na frente, ela vai chacoalhar, ela vai querer bater, ela vai querer esbravejar, e você tem que ter a mais calma possível nessa hora pra tá amenizando aquela dor daquela família. Porque na preparação não tem aquele, deixa assim mesmo. Né? Imagina, não existe isso, imagina. Bom, depende do profissional, Sim, né? sim. Comigo, não. Imagina. Não, comigo, eu fico ali. Nem que eu... Olha, família... Vai atrasar um pouquinho. Por favor, vai atrasar aí 2, 3, 4, 5, 10 horas. É porque quando a gente recebe esses tipos, né? Nós já temos mais ou menos em base quanto tempo nós vamos demorar para fazer aquela reconstituição. Então, assim, a gente sempre pede 2, 3 horas a mais, porque vai que, sabe, um dia de calor, aí não dá certo, não cola no rosto, aí, tipo, tá muito quente, o gesso não vai dar certo, porque fica duro muito rápido. Essas ondas de calor que a gente tá vivendo influencia bastante. Nossa, e como? E como? A rigidez cadavérica influencia muito. Entendeu? Influencia muito. Foto antiga de documentos originais que vem, aí a gente tem que ligar, pedir para a família uma foto mais recente. É um trabalho muito minucioso. Sim. Muito, muito, muito. Mas edificante, sabe? Com certeza. Quando você entra num laboratório, que você se depara com certas situações, você se torna mais humano, sabe? Você vê tantas coisas que você olha para o céu e você fala assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, eu não sou digna nem de falar, ai, que dor de cabeça, sabe? Então você começa a ter uma conexão espiritual, uma conexão com Deus muito maior, porque você se torna muito mais humano, sabe? Sim. É por isso que eu torno a falar, o amor, sabe? O amor, gente. Nós trabalhamos com a dor das pessoas, né? Sim. Então a gente sabe o que aquele familiar está sentindo, né? E quando é criança, principalmente, eu acho que é o calcanhar de Aquiles de qualquer um. Nossa, é muito triste. Né? Eu já perdi um filho, então eu sei o que aquela família, aquela mãe, aquele pai está sentindo. Sim. Então eu cuido, trato da melhor forma possível, com amor, com carinho. Mas eu sei o que aquela família está passando. Você sabe quanto é difícil para nós, tanatopraxistas, fazer um corpo de uma mãe e de um bebezinho? E você ter que colocar aquele bebezinho que tem 1,5 palmo de tamanho no colo da mãezinha ali. Gente, aí fala, ai, vocês são frias, vocês são psicopatas, não tem sentimento. Não tem sentimento. Você não sabe o quanto a gente chora lá dentro do laboratório. O profissional tá ali, mas depois que eu termino, o não profissional... a gente derrama. Esquece de mim por umas 2 horas, eu falo. Não tem como, porque às vezes a pessoa vê ali, eu via muito, né, a gente no acidente, e conversa, e dá risada, só que deve ter momentos que ali gera um impacto muito Deus, grande, né? o que mais machuca mesmo, assim, é esse lance de... Porque como eu sou mulher e eu sou mãe, eu tenho 3 filhos.
Então daí você tá vendo aquela mãe e você tá colocando o bebezinho no colo da mãezinha, gente. Aí você fica lá fora, meu Deus, tem o pai da criança. O pai perdeu a esposa e o filho, os irmãos, sabe assim? Meu, aí você chapa numas ideias assim, aí a gente se desmancha em prantos dentro do laboratório, aí você vê profissional abraçando o profissional e um socorre o outro, calma ali, não é bem assim, vamos tomar uma água, vamos tomar um café, vamos lá fora e não sei o que. Meu, tem um lado ruim também da profissão, é por isso que eu torno a dizer, se não amar, porque eu falo assim, não é nós que escolhemos a profissão, é a profissão que nos escolhe. Sabe? Você deu um relato dela bem aqui. a profissão que nos escolhe. Sim. Porque é muito lindo, gente. O trabalho que a gente faz é muito lindo. Eu sou suspeita de falar, né? Porque eu sou apaixonada. Mas os ouvintes aí, ó, já tá vendo? Muita a percepção deles, né? já como mudam, já como é diferente a percepção. A gente trabalha nessa área triste e quando eu tô com os meus, com a minha família, na minha folga, eu tento usufruir da minha vida da melhor forma possível. Com os meus, com a minha família, né, com os meus amores, falar em vida, falar hoje, eu amo você. Eu não sei o que pode acontecer daqui 5 minutos. Sim. É triste. Né? Então eu falo para os ouvintes, amem, digam que ama hoje, perdoe hoje. Abrace. Vale. O toque, sabe? O toque vale muito, 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 muito. E eu tento, da melhor forma possível, estar com os meus, amar os meus, falar que eu amo, pedir desculpa se eu errei, né? Então, daqui 5 minutos a gente não sabe. Daqui 5 minutos pertence a Deus, não pertence a mim. Sim. Então, ame hoje, perdoe hoje, abrace, beije, faça tudo hoje, enquanto você pode, enquanto podemos. É esse meu recado. Por trabalhar nessa área. É isso aí. Passamos um pouquinho do horário, mas acredito que foi por um bom motivo. Mas, meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. A gente queria há um tempo já trazer esse tema aqui para o painel, um tema diferente. Acredito que a gente ter desmistificado um pouquinho o pensamento que muitas pessoas tinham, né, sobre essa área. E foi bom para o pessoal também conhecer, a gente também conhecer. Muitas participações ficaram ainda que não vai dar tempo da gente colocar. Perguntas também que a gente tinha para fazer. Com certeza vamos marcar um próximo programa, né? Muito assunto. Mas queria parabenizar vocês pela profissão. Obrigado aí por estarem aqui, reservar um tempinho para também contar para os nossos ouvintes. E a gente fica sempre de portas abertas. Obrigado aos ouvintes. Né? Tiramos um pouco dessa desmistificação da área pós-morte, desse tabu. Né? E estamos aí, até quando Deus quiser, fazendo sempre o nosso melhor. Obrigada, viu, magnífico. de novo pela oportunidade. Obrigada aos ouvintes. Eu vou deixar aos o telefone ouvintes. da escola. Verdade. E o curso também, pra quem se eu vou deixar o telefone Teve gente da que escola. mandou o nome querendo sorteio, eu vou passar pra você depois. Eu vou deixar o telefone da escola. Quem quiser participar do sorteio, liga lá, fala com a Elaine. Fala com a Elaine lá, que a Elaine vai anotar o número e quinta-feira eu vou fazer o sorteio, tá? Porque o pessoal aqui, tem gente que a gente fala, tem sorteio, o pessoal nem sabe o que é, bota o nome. Aí ganha, aí depois ela vai ver o que vai ver. Bom, mas vamos lá. O telefone é o 19, né? 3445-1803. É lá do Grupo Evo, tá bom, pessoal? Quem quiser participar do sorteio de estar passando um dia com a gente no laboratório, tá? Ou assistir nossas aulas Ou também. assistir as aulas. Aí fala se quer ir para o laboratório ou se quer só assistir as aulas para ver o teste vocacional. Pode entrar em contato lá com a escola que nós estamos lá à disposição. Obrigada a todos os ouvintes. Tenham uma excelente tarde. Espero que a gente possa ter ajudado a esclarecer algumas coisas e deixamos a deixa aí para o próximo dia. É isso aí, obrigado. Ótima tarde a todos. Obrigada, Rafael, Marcos, a gente que agradece. aos ouvintes, né, pelas perguntas, por estar aqui conosco. Obrigado, professora Ligiane, pela oportunidade. Obrigado a vocês pela oportunidade também. É isso aí. Obrigado a todo mundo aí também pelas participações, né? Ficaram algumas perguntas. A gente traz na sequência, né, a participação do Gustavo do Vale, nosso economista que está toda terça-feira aqui com a gente. Então continue sintonizado no painel. Eu volto mais tarde, às 5 horas, no Jornal das 5. Até lá. Isso aí, eu volto amanhã com o Jornal da Manhã. Excelente tarde. Boa tarde, caros ouvintes. Então, no domingo passado, tivemos aí a posse do novo presidente da Argentina, Javier Milei. E isso é extremamente importante para o Brasil, já que a Argentina é o maior comprador dos nossos produtos e é o terceiro
em transações comerciais com o Brasil atrás da China e dos Estados Unidos. Então, por essa razão, qualquer mudança política na Argentina é importante para o Brasil e vice-versa. Principalmente essa posse, já que o presidente Javier Milei tem algumas ideias ultraliberais, contrárias ao status quo, contrária ao que o regime democrático privilegia. Mas, então, estava todo mundo, vamos dizer assim, curiosos de saber o que ele ia dizer, já que nos discursos antes da eleição ele prometeu fechar o Banco Central, dolarizar a economia e algumas outras medidas, vamos dizer, de caráter ultraliberal, como eu disse. Mas o discurso de posse não foi nada disso, né? Foi um discurso moderado, foi um discurso duro, dizer que a Argentina vai passar por momentos difíceis, e vai mesmo. Nós sabemos aqui no Brasil que todo combate à inflação galopante, como na Argentina, da ordem de 140% ao ano, requer medidas drásticas, e essas medidas vão ter que ser tomadas pelo novo governo. Inclusive, né, a promessa que ele fez de que no primeiro dia já sairia as medidas econômicas foi postergado para hoje, né, e será feita pelo novo ministro da Economia. Então vamos ver o que efetivamente o presidente Milei tenciona fazer e, mais importante, o que ele conseguirá fazer, já que ele não tem nem 20% do Congresso argentino. E ele não tem muito tempo não, o povo argentino é menos complacente do que o povo brasileiro. Haja vista que em determinado período quando foi feito o famoso curralito, que era quando as pessoas só poderiam sacar o dólar em determinadas condições, a Argentina teve 5 presidentes no espaço aí de 1 ano, se não me engano. Então vamos ver, mas de qualquer maneira é um fator importante, a demonstração da democracia, a demonstração da alternância de poder, né? Inclusive a fala do ex-presidente Alberto Fernandes, que esteve no Brasil, né, na quarta-feira, nos seus últimos dias do governo, onde ele saudou o novo presidente numa atitude responsável e numa atitude do ponto de vista pessoal e do ponto de vista institucional muito importante. O Banco Central divulgou a semana passada os dados da caderneta de poupança e essa aplicação, essa modalidade de aplicação voltou a registrar saída líquida de recursos em novembro, da ordem de 3,3 bilhões. Assim, a caderneta de poupança vem mantendo a tendência de perda de recursos na modalidade, que registrou captação positiva em apenas 3 meses desde o início de 2022, ou seja, quase 2 anos atrás. Apesar dessas sucessivas retiradas de recursos, o dado de novembro dá sinais de uma leve melhora, uma vez que o valor foi menor do que o observado em novembro de 22. Em novembro de 22, ele caiu 7,8 bilhões, ou seja, mais do que o dobro do que caiu esse ano, dado já ajustado pelo IPCA. E assim, o acumulado do ano, né, a poupança já perdeu cerca de 103 bilhões de recursos, né? E vamos ver como é que isso vai continuar, porque a razão da queda da poupança é simplesmente a concorrência com outras modalidades. Por exemplo, nós temos as letras de crédito imobiliário, né, que é fornecida por qualquer banco, e essas letras estão pagando aí 95% do CDI. Como nós sabemos, a poupança tem um rendimento de 6% ao ano fixo, né, e essa letra de crédito imobiliário, que também serve para financiar as construções de residências, estão pagando aí, como eu disse, 95% do CDI, que hoje deve estar dando em torno de 10%, 11%, e da mesma forma que a poupança, isentos de imposto de renda. Daí essa mudança, né, do apetite, né, dos investidores
por esses títulos, como eu disse, tem outros, tem a letra de crédito agrícola também, que pagam mais ou menos a mesma coisa, né? Mas não há nenhum problema de liquidez no setor. Isso é apenas comentário em função do que o Banco Central divulgou semana passada. Amanhã nós teremos a reunião do Comitê de Política Monetária, do Copom, né, que se reúne pela última vez no ano. E sem muita surpresa, né, na minha opinião, deve fazer novo corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, passando essa taxa para 11,75% ao ano. Esse movimento é praticamente consenso, dado que já foi sinalizado pelo próprio Copom, né? Dessa forma, as atenções se voltam para a análise do comitê quanto aos cenários internos e externos, né? E como isso pode afetar os próximos passos da política monetária, né? Nesse sentido, é importante notar que desde a última reunião, os índices de inflação seguiram em desaceleração. Nós vimos, né, o IPCA de outubro, né, que foi divulgado na semana passada, o IPCA 15, né, que já demonstrou essa desaceleração. A atividade confirmou a perda do ímpeto, né, e o cenário internacional se mostrou menos adverso, né, o que poderia abrir a discussão para cortes mais agressivos, como advogam alguns economistas, né, por exemplo, 0,75% em meados de 2029, parece que não vai se concretizar. Assim, será importante observar nesse comunicado, né, do Copom se ele deixará de afirmar que antever reduções da mesma magnitude, ou seja, 0,50, nas próximas reuniões, de modo a ter mais liberdade em suas futuras decisões. É para ver, né? Ou seja, há consenso sobre o 0,50 de queda, mas não há consenso sobre o comunicado. Né, o que o Banco Central vai dizer. E a agenda política dessa semana também vai ser bastante agitada, né, do ponto de vista dos itens econômicos que estão na pauta, diante da proximidade do recesso parlamentar. Como nós sabemos, a partir da semana que vem, não tem mais ninguém em Brasília. Na área fiscal, a expectativa é que os congressistas votem a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO de 2024, que serve de base para o orçamento do próximo ano. Parece que o relator vai manter a previsão do déficit primário zero, mas limitar um montante a ser travado, vamos chamar assim, em 23 bilhões em caso de não cumprimento da meta. Nessa mesma direção, deve ser apreciado projetos que ajudam a levar as receitas para o próximo ano, ou seja, mais impostos, né, para nós consumidores. No Senado, a expectativa é pela votação do projeto que regula as apostas esportivas e, além disso, deve ser apresentado o relatório da medida provisória das subvenções do ICMS, que tem o maior potencial de arrecadação, cerca de 35 bilhões. E as demais, vamos dizer, questões previstas nesse arcabouço fiscal de aumento de impostos deve ficar para depois, como o juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio é aquilo que as empresas pagam aos seus acionistas e que são isentos de imposto de renda, né? A proposta é que eles sejam tributados. E esperamos, né, que a Câmara ainda se concentre na apreciação do projeto da reforma tributária, criando aí o IVA, que será o novo imposto sobre o consumo, dado que o texto, vocês lembram, já falamos aqui, sofreu alterações do Senado e, como tal, volta à Câmara, né? No cenário internacional, nós teremos também as decisões, como aqui, da política monetária dos Estados Unidos, na quarta-feira, né, quase que na mesma hora do Banco Central brasileiro, e na Europa. Nos Estados Unidos, se espere que a taxa de juros manterão inalteradas na faixa de 5,25 e 150. E lá também, como aqui, está todo mundo interessado no comunicado, né, na fala do presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, para ver se continua ou se para, ou quando vai ser o início da flexibilização monetária no país, né? Por ora, pelos analistas de lá, né, isso só aconteceria no mês de maio.
ou seja, a terceira reunião de 2024. Vamos ver o que acontece, né? Ou seja, vamos esperar para ver, porque como todos nós sabemos, juros nos Estados Unidos afeta a economia do mundo todo, em especial a economia brasileira. Por hoje é só, até terça-feira, se Deus quiser, fiquem com Deus. Acabamos de apresentar Painel Magnífica.